Nós estamos a retomar o nosso ciclo do Seminário de História Religiosa depois da interrupção do verão, o ciclo que já iniciámos lá atrás, em janeiro, já não me recordo bem. Fevereiro, ok. E então estamos a retomá-lo agora para esta última leva de sessões até ao fim do ano. Eu só recordo que o nosso tema deste ano, o tema lá, era Património da Região, Diálogos em Permanência. Para a sessão de hoje, a sessão de hoje vai ser dedicada ao tema Artistas Portugueses Contemporâneos no Espaço Religioso entre Comunhão e Confraternização. Para refletir connosco, para nos apresentar o tema e depois certamente também poder dialogar um pouco connosco sobre este tema, nós temos a professora Lola Castro, que é precisamente uma professora da casa, da Escola das Artes, aqui na casa, e é com muito gosto que a temos connosco então nesta tarde. Temos um breve currículo da professora Lola Castro no esquema. É professora já disse que é professora da Escola das Artes, é investigadora do CITAR, o Centro de Estudos da Escola das Artes, doutorada pela Faculdade de Belas Artes da Universidade do Porto e mestre em História da Arte pela Faculdade de Ciências Sociais e Humanas da Universidade de Nova Lisboa. Entre o início da década de 90 e 2006 trabalhou no setor cultural público, nomeadamente em museus e outros núcleos das câmaras municipais de Porto e Matosinhos. Publicou artigos e livros sobre arte dos séculos XIX e XX e numerosos ensaios em catálogos de exposições. É membro da Associação Portuguesa de Historiadores de Arte e da Associação Internacional de Críticos de Arte. É precisamente nesta área da história contemporânea que ela é especialista, que hoje também nos vai falar. Muito obrigado, certamente vamos ser agradecidos pela intervenção. Muito boa tarde a todos. Queria agradecer antes de mais o convite para poder participar nestes seminários, agradecer também a apresentação que acabou de ser feita e gostava de começar com uma espécie de aviso à navegação, que é o seguinte: apesar de eu ter formação religiosa básica e apesar de considerar ter alguma informação sobre a esfera religiosa, tenho abordado estes assuntos, e nomeadamente esta relação entre a arte e a esfera religiosa, de uma forma demasiado avulsa para me considerar especialista e, sobretudo, para estar completamente à vontade. Portanto, faço esta apresentação com todas estas reservas de quem sente que, para falar com mais à vontade, tinha que aprofundar mais e, sobretudo, que não fazer esta ligação de forma tão avulsa, como eu disse, que acabei de referir, que tem sido aquela que tem dominado. Em todo o caso, eu gostava de começar por explicar este título, Entre Comunhão e Confraternização, e de facto estas duas palavras e esta ideia de que não há confraternização em arte, há somente comunhão, que é uma frase lida neste ensaio do Virgílio Ferreira, do Mundo Original, de 1957, e, enfim, escolho um autor que não é propriamente alguém que tem uma relação pacífica com a esfera religiosa, mas, na verdade, a esfera religiosa está muito presente nos seus ensaios e até nos romances, tal como a esfera artística. E ao ler um comentário sobre este ensaio, e já verão porque é que eu tropecei nele, de facto esta frase chamou-me a atenção: não há comunhão em arte, não há confraternização, há somente comunhão. E a ideia do Virgílio Ferreira para dizer isto, e o teor da frase e aquilo que está por trás relaciona-se depois com o que eu vou abordar a seguir, tem a ver de facto com a ideia de que, para ele, a arte foi substituindo a religião, isto é, ele diz implícita ou explicitamente em alguns momentos que a presença do sagrado e do mistério no mundo é feita nos nossos dias através da arte e não através da religião.
E depois acrescenta porque a religião prefere respostas às perguntas e a arte é o domínio privilegiado das perguntas e não das respostas. E, portanto, estaria mais apto a falar sobre o transcendente, o mistério e, portanto, o sagrado. Em todo o caso, eu acrescentei a esta ideia de comunhão a ideia da contemplação, pensando que a confraternização é algo que remete para a esfera social, a comunhão é algo que remete para uma esfera íntima, de diálogo íntimo e de contacto, e mais até do que de contacto, de comunhão, portanto, de apropriação mútua de alguma entidade, e é muito própria da esfera religiosa, e a palavra contemplação é, na verdade, o equivalente de comunhão na esfera artística, sendo que também é uma palavra da esfera religiosa, a ideia da contemplação do divino, a ideia da contemplação da entidade divina. E, portanto, fui alinhando estas três palavras como base da minha intervenção. E porque é que eu me encontrei com esta frase do Virgílio Ferreira, já agora apenas para explicitar a circunstância, eu encontro-me a trabalhar neste momento em que se celebra o centenário de Júlio Rezende, que nós estamos a ver à esquerda, encontro-me a trabalhar na fotobiografia que vai sair no final deste ano e que encerra o ano do centenário. Ele nasceu em 1917. E o Júlio Rezende, que era muito amigo do Virgílio Ferreira desde o tempo de Évora, foi convidado pelo Manuel Guimarães, que é o realizador de um filme que adaptou ao cinema a obra Cântico Final do Virgílio Ferreira, foi convidado pelo Virgílio Ferreira para encarnar uma personagem que no livro e no filme pinta um mural numa capela, a Capela de Nossa Senhora da Noite. E nessa capela a personagem acabará por fazer um mural que não responde à iconografia, não responde àquilo que era o respeito pelo sítio sagrado, mas faz um mural completamente profano e laico. Portanto, há um gesto de laicização pela arte desse espaço religioso. Volto a dizer, este diálogo me interessou-me porque também é um pouco sobre ele que gostava de refletir a seguir. E, portanto, esta ideia de que a arte desacraliza o espaço religioso e ocupa o espaço da religião. E foi nessa circunstância que me encontrei com esta frase e trouxe por curiosidade a cena do filme em que o Júlio Rezende está a pintar esse mural na dita capela. Bom, entrando agora no tema propriamente dito, um movimento recente, que é este movimento Kunstglaube, este movimento Arte e Fé, fundado na Áustria em 2014, tem procurado repor as obras de arte contemporâneas, e quando eles se referem a obras de arte contemporâneas estão-se a referir à arte produzida a partir da década de 90, portanto é de facto aquilo que de mais recente tem vindo a acontecer na arte, e portanto têm procurado repor a arte através da arte contemporânea nas igrejas. O objetivo, segundo o seu site, que eu consultei e algumas publicações, é dar continuidade à presença histórica da arte nos templos, explorar o inesperado e a tensão gerada entre a arte contemporânea e o espaço religioso, procurando manifestações dinâmicas e transformadoras. Este movimento define-se ainda como um movimento que pretende levar conforto aos inquietos e inquietação aos desconfortados, através da escolha de temas críticos relevantes no nosso tempo. Os temas explorados até ao momento, desde 2014, por esta organização em diferentes exposições em igrejas de vários países europeus, com periodicidade anual, foram, até esta altura, corpo e sexualidade, interioridade, loucura e misticismo, o perdão, o humor, e estão previstos para 2019 e 2020 os temas o Rosário e um outro, Guerra e Paz. O Rosário será em Roma em 2019, Guerra e Paz em Nova Iorque em 2020. E, portanto, a ideia é escolher uma igreja que está habitualmente aberta ao culto e fazer no espaço dessa igreja uma exposição e
como disse, foram estes os temas até agora abordados. As exposições estão, por vezes, estas associadas a textos bíblicos, a encíclicas papais, ao ritual litúrgico e ao espaço religioso, mas a relação raramente é literal, muito menos ilustrativa, provocando interrogações e estupefações. Deste modo, esta organização parece estar mais preocupada, isto sou eu a interpretar, parece estar mais preocupada em explorar o facto de a arte contemporânea retirar parte do seu significado e do seu valor dos contextos em que está integrada, e não dos seus aspectos intrínsecos. E, ao mesmo tempo, proporcionar aos visitantes das exposições uma experiência mais rica, potenciada por lugares onde não é habitual ver arte contemporânea. Poderíamos pensar, apesar de tudo, que muitas das intervenções vistas nestas exposições têm conteúdo religioso. No entanto, as exposições apresentam arte contemporânea não na estrita observância do caráter religioso da arte, mas através do enquadramento de obras profanas no espaço religioso. E aqui está um exemplo. E eles próprios dizem, as nossas exposições envolvem, desculpem estar algum erro, envolvem principalmente obras de arte não religiosas, apropriadas e traduzidas pelo espaço religioso. Ou seja, não é a obra de arte que é encarada como religiosa, mas antes a experiência da arte que é encarada como uma experiência de natureza religiosa, porque é feita no interior de um templo, de uma igreja. A arte e a vivência do espectador são os elementos centrais deste movimento que procura, através da apresentação das obras em igrejas, instaurar um ritual de contemplação que aproveita o sentido protocolar que o espaço religioso impõe. Portanto, diria eu que há uma apropriação abusiva do espaço e da atmosfera do lugar religioso. Esta série de exposições parte do princípio de que as imagens e os símbolos existentes nas igrejas estão deslocados do nosso tempo e, portanto, se as igrejas forem ocupadas por imagens e problemas do nosso tempo, elas ganharão frequentadores e um outro significado. A ideia é de que a iconografia que está nas igrejas tem símbolos que já não interessam, aborda questões que já não interessam e, portanto, não diria que é substituir, mas é pelo menos temporariamente ocupar aquele lugar com o que é profano. É claro que por vezes eu trouxe aqui um projeto que até tem uma relação com a obra do Molière, o Doente Imaginário, para mostrar de facto que são muitas vezes situações perfeitamente deslocadas e que causam, é certo que causam interrogação, é certo que nos inquietam. Agora, a ideia é que de facto o espaço e a atmosfera e a experiência do visitante são mais, digamos assim, são mais relevantes do que o conteúdo da arte em si mesma e do que a lógica própria e o sentimento próprio do espaço religioso. Diríamos então, neste caso, que a Igreja se transforma numa galeria de exposições, num museu que contribuiria para a experiência transformadora da arte. Atualiza-se aqui o chamado efeito museu, que é uma expressão usada por alguns investigadores da área da museologia, sobretudo, e que se refere à ideia de que o modo de ver, a abordagem visual do objeto, o meio, a instalação, o design e a iluminação têm uma influência direta sobre os objetos, influenciando a sua percepção e a sua compreensão. Portanto, tudo o que está no museu sofre da condição do efeito museu. O museu transforma, portanto, todos os objetos em obras de arte, sejam objetos etnográficos, mágicos, objetos religiosos que adquirem assim um outro estatuto, transformam a sua condição a partir do momento em que entram no museu. E neste caso, a partir do momento em que entram numa igreja que é um museu. Se o museu transforma todos os objetos em obras de arte, então o museu está na base da nossa apreciação estética. No dizer de Jean-Louis Deotte, o museu é a origem da estética. É claro que aqui vigora essencialmente uma estética da recepção das obras e não da sua produção. Uma estética que resulta do modo como recebemos as obras e também resulta da intenção com que foram expostas e não apenas da intenção com que foram produzidas. A deslocação da arte contemporânea para a Igreja
assenta também, digamos, o ideário que está por detrás deste movimento, assenta na ideia de que o espaço museológico seria demasiado frio e neutro para proporcionar uma visita com significado, profundidade e densidade. Os museus de arte contemporânea têm vindo a tornar-se espaços indiferenciados, com a mesma lógica de apresentação e o mesmo modelo de funcionamento em todo o mundo, tendo já sido comparados a não lugares. Há aqueles lugares que são como os aeroportos ou os centros comerciais, nós entramos e não reconhecemos ali o caráter do lugar, não é? O espírito do lugar. Começam a tornar-se uma espécie de, já desde há alguns anos, mas cada vez mais, supermercados de cultura e, portanto, para este movimento, eles não são os sítios ideais para ver obras de arte com a profundidade que a obra de arte requer. Portanto, seria necessário apresentá-la noutros lugares, onde pudesse ser revista, reinterpretada e reinventada. Lugares que rompem com o espaço cotidiano, afirmando-se como lugares de descoberta, de encontro e de transformação. Trouxe por também curiosidade este trabalho do Isaac Pinheiro, que é um escultor aqui do Porto, que é um trabalho em mármore pintado, esta sinalética, é uma escultura dele. E nós, numa exposição aqui em 2015, que percorreu a rota das catedrais do norte de Portugal, colocamos esta obra, eu digo colocamos porque estive eu e um colega meu envolvidos, e portanto esta obra decidimos colocá-la à porta da antiga sede de Miranda do Douro, e significa de facto, aqui paramos e temos um outro espaço à nossa frente, que é um espaço diferente, é um espaço de ruptura, um espaço religioso. E a obra ali colocada, de facto, tinha essa implicação e levantava sorrisos, como é óbvio. Portanto, era uma forma de facto, de nos mostrar que estamos no espaço das autoestradas e da velocidade, mas há lugares onde devemos abrandar e enfim, ativar outras dimensões da nossa vida que o espaço cá de fora não nos permite. Ora, dissemos há pouco que o espaço religioso se musealiza, não é, naquelas práticas que acabei de referir, mediante a tal adoção do efeito museu. É certo que os museus, aqui temos um museu e não uma igreja, National Gallery, os museus de facto descontextualizam as obras. Neles, as obras que tiveram uma existência anterior e que não nasceram como obras de arte, perdem a sua alma. E isto é tanto mais dramático quanto se trata de peças que tiveram uma função cultural e, portanto, de peças religiosas que dão entrada no museu. Arrancar as obras aos seus lugares originais corresponde a uma suspensão de espaço e de tempo, uma perda da aura, uma anulação da sua identidade e também uma mudança de estatuto. Deixam de ser obras religiosas e passam a ser obras de arte. Deixam de ser obras de culto e passam a ser obras de contemplação estética. Sobre isto, diz James Elkins, os museus ensinam os visitantes a olhar sem sentir demasiado. E, de facto, o discurso museológico sobre as peças de caráter religioso, em exposição, poucas vezes tem em conta o caráter devocional em que surgiram e em que se mantiveram muitas vezes durante séculos, preferindo relacioná-las friamente com a história dos estilos e tratá-las como peças apenas de arte. Mas também é certo que os museus, agora no sentido contrário àquele que eu estava a referir, os museus também importaram do espaço religioso uma série de procedimentos e de comportamentos. Também se ritualizaram, também se sacralizaram. E, portanto, ao valorizar os objetos, todos eles como objetos artísticos, fez um pouco também o movimento de os sacralizar, não é? De os colocar também em altares. A tal ponto que Bernard Deloche, um filósofo francês que refletiu sobre esta prática, acabou por referir-se aos museus como musée-église, não é? Misturando, embora a palavra museu no pensamento sobre os museus tenha sido muito mais vezes associada à palavra mausoléu e, portanto, dizer-se que são espaços fúnebres é muito mais comum, Deloche diz que também são espaços rituais, com algum ritual sagrado, e criou esta palavra.
E, portanto, há aqui também, se atrás vimos o gesto de laicização do espaço religioso, aqui estamos a ver o gesto sacralizador do espaço profano. Em todo o caso, e neste sentido que me interessa, quer o museu, quer a igreja são espaços de ruptura, com finalidades diferentes, com destinos diferentes, mas ambos rompem com o nosso dia-a-dia. E há uma imagem muito interessante, esta fotografia que percorre muito pela internet, está em todo lado, que é a fotografia do diretor, emblemático diretor do Museu de Arte Moderna de Nova Iorque, que se fez fotografar diante desta escultura de Calder. A escultura chama-se Gibraltar, e esta fotografia dele em frente a este trabalho, a obra, se repararem, está numa espécie de cela, não é? No espaço do museu. Há do lado esquerdo do visitante um corredor e uma galeria, e portanto depois há as pequenas celas em que se colocam as obras no seu pedestal, e ele tem este diálogo, que é um diálogo de facto de comunhão e de contemplação. E portanto é como se num espaço de vertigem e de movimento em que os museus se tornaram, ele precisasse da proteção desta cela para poder contemplar devidamente a obra de arte. Muito do que fazemos também no espaço religioso, não é? Que é colocar-nos diante de uma imagem e precisar de tempo e de silêncio e de pausa. Claro que fotografias como esta que são muito comuns, e há até fotógrafos que se têm dedicado a fotografar o ritual dos espectadores no museu, e na verdade parece que eles só têm costas, porque estão voltados de frente para a obra, e portanto nós apenas vemos as pessoas de costas quando estamos a circular num determinado espaço. Bom, eu deixava esta reflexão, até para depois talvez podermos debater um pouco sobre isto, esta reflexão acerca da condição dos lugares religiosos e dos lugares da arte, e esta transferência mútua de valores e de atmosferas que se têm vindo a manifestar-se, não é, ao longo do tempo, não é? Esta transferência entre o museu e a igreja, e a forma como isso impõe uma determinada maneira de observar as obras de arte. E, portanto, agora entrava, digamos, num segundo momento que não está completamente isolado do primeiro, mas entrava num segundo momento em que gostava de abordar alguns trabalhos destes 4 escultores. Clara Menezes, infelizmente, nos deixou este ano, e os outros ainda estão a trabalhar, e são, de facto, escultores que, não fazendo uma obra deliberadamente religiosa, pelo menos em alguns casos, e diria que destes 4 escultores, apenas Clara Menezes assumiu a produção de obra religiosa em resposta a encomendas da Igreja, é isto, dizia? Sim, também. E algumas peças até de caráter litúrgico, sim, tem razão. Mas os outros 2 casos não abordam a sua produção religiosa de uma forma direta, e muitas vezes o Zulmir de Carvalho também não aborda de forma direta, mas digamos assim, implícita. Cito um colega meu que trabalha muito comigo, José Guilherme Abreu, que diz: o problema de identificar a presença da espiritualidade no século XX, na arte do século XX, é o problema de reconhecer traços de transcendência imateriais e intemporais por detrás de registros de imanência, materiais e posicionais. Entre o sagrado e a imagem, como sabemos da história, existe o que se poderia apelidar de conflito de interesses. Eduardo Lourenço chegou a afirmar: o sagrado é o que não tem nem pode ter representação. A iconoclastia do pensamento e da arte implicaram uma desvalorização da imagem na sua capacidade de dar a ver e conhecer o divino. No entanto, a procura do imanente para atingir o transcendente inscreve-se, como sabemos, nos esforços de diferentes tradições artísticas. Nas tentativas reconhecidas para fazer da imagem um elemento de acesso ao sagrado, os ícones, não sendo representações em sentido estrito, desempenham esse papel. E se em certos casos a imagem é de tipo essencial e simbólico, noutros casos ela é mimética, como se o divino tivesse encarnado no humano e o metafísico no sensível.
Os casos que aqui trazemos enunciam uma religiosidade tácita, uma espiritualidade latente, em vez de uma arte de narração e ilustração, de temática e iconografia enquadradas por religiões específicas. Começaria por Zulmir de Carvalho, sobre quem em tempos escrevi. O caminho de Zulmir de Carvalho é um caminho de paciência, de persistência, sem cedências, cumprido numa convicção, e eu até me interroguei, devoção, que se exprime através do elementar e do essencial. Ao longo desse caminho, explora, em séries sucessivas, materiais, formas, modelos, perspectivas de trabalho e ideias constantes. Zulmir de Carvalho foi, ao longo do tempo, trabalhando com quase todos os materiais que a escultura envolve: o mármore, o granito, a ardósia, o ferro, o aço, o bronze, o cobre, o aço inox e o aço cortene, que têm dominado a sua obra última, mais recente. Foi utilizando ao longo do tempo horizontais, verticais, arcos, colunas, pilares, pórticos, estruturas piramidais, a convocar sempre a linguagem dos arquétipos arquitetónicos que transformou na sua escultura. O seu caminho é sempre um caminho de austeridade e de simplicidade, e nele manifesta a total ausência de retórica, o silenciamento da palavra e a subjugação do discurso, condenando-o sempre à impotência. Eu, uma vez, não sei se em 2011, talvez, já não me lembro bem, tive que escrever um texto sobre Zulmir de Carvalho. E fui ver o conteúdo da exposição. E a exposição resumia-se a um tubo de 9 metros, suspenso do teto da galeria, furado, não é? Era, de facto, um cilindro que estava furado no centro, e mais nada. E ele disse-me, muito satisfeito, eu podia trazer para aqui, isto para perceberem a austeridade que regula a obra deste artista. Eu podia ter exposto os desenhos, podia ter trazido para aqui tudo o que fui pensando antes da exposição e, portanto, as pessoas se calhar já entendiam melhor qualquer coisa através do processo, que é muitas vezes a maneira como temos de chegar a algum significado, e depois disse, mas eu já sou velho e, portanto, quem quiser ter paciência, eu já não tenho que provar nada, portanto, vou expor só isto e pronto. E eu fiquei bastante preocupada, não é? Porque tinha que escrever sobre um tubo horizontal suspenso sem mais nada. Felizmente, e isto é importante, felizmente ele deu-lhe um título e chamou-lhe Horizonte. E, portanto, eu percebi que aquilo era uma linha do horizonte, era a essencialização da paisagem que um escultor podia fazer. E a partir dali consegui escrever alguma coisa. Mas isto para dizer que é uma obra que dificulta muito o discurso verbal sobre ela, não é? Reduz-lo, de facto, em uma impotência enorme e, às vezes, desencadeá-lo é muitíssimo difícil. Eu vou mostrar algumas imagens das obras de Zulmir que nos são familiares, até porque grande parte está no espaço público e algumas obras bastante familiares. Esta está na Alameda não são obras religiosas, não são obras até em que mesmo uma espiritualidade implícita se revela assim à primeira, mas eu gostava de chamar a atenção, reparem que os blocos de pedra não estão unidos, estão um pouco separados, percebem-se, se chegarmos perto, percebem-se os parafusos e as uniões e as ligações que ele foi capaz que ele quis mostrar, portanto, que deixou à vista, e a obra tem esta estrutura em que duas folhas de blocos de granito não se unem completamente, não é? Deixam-nos ali um pequeno intervalo, ali uma pequena fresta. E esta fresta, esta linha aberta nos materiais, este intervalo, é permanente na sua obra. Nós, a maior parte das vezes, não somos propriamente muito sensíveis a ele, e aquela é uma obra no espaço público, esta é uma obra de galeria, este é um trabalho da Fundação Carlos Gulbenkian, que foi premiado, ele teve o prémio da segunda exposição de artes plásticas da Gulbenkian,
Portanto, ele faz obras de facto com um caráter abstrato, a maior parte das vezes sem título, a que chama escultura, mas se repararem, lá voltamos a ter ali uma pequena abertura. Não é? Portanto, aquelas folhas, neste caso de ardósia e ferro, não se unem completamente. Outra vez, quase encostadas duas estruturas, mas também não se unem, e portanto aqui estávamos em 86, aqui estamos em 2012, há qualquer coisa que continua em permanência na sua obra, e aqui estamos em 89, um bocadinho atrás, um monumento comemorativo aos 150 anos do cemitério do Prado de Repouso, em que ele colocou este semicírculo, lá estão as duas folhas de granito polido, que também não se fez, não é? E ele criou este monumento, é não apenas o elemento central, mas depois este caminho aqui em redor, que ainda vemos um pouco, não é? Que também faz parte da instalação. Portanto, ele criou um pequeno caminho que circunda a obra e, se olharmos para esta feliz fotografia, nós percebemos o porquê daquele intervalo. Percebemos o porquê. A escultura é sempre difícil de fotografar e a escultura pública ainda mais. Este é um trabalho, aquele chamou-se em título, 86, Ardósia e Ferro, coleção da Secretaria de Estado, está em depósito no Museu de Serralves. E nós agora percebemos, se olharmos para a imagem assim, que aquele intervalo é uma passagem de luz. E, portanto, não é a pedra, nem a ardósia, nem o granito, nem o ferro que ele procura a luz. Portanto, não sendo uma obra religiosa, ela, de facto, é uma obra que procura o sentido do imaterial. E procura aquilo que atravessa esta escultura. E não podendo fazer superfícies transparentes, ele abre. E muitas das suas obras, nomeadamente a que está no Prado de Repouso, não é, que vimos, estão orientadas de determinada forma. Estão orientadas ou para o nascer ou para o pôr do sol, indo, aliás, buscar a colocação de elementos na paisagem desde tempos imemoriais, uma colocação orientada pelos astros, não é? Portanto, com um certo sentido também cósmico. Mas também com um certo sentido ritual, porque a nossa percepção destes trabalhos vai depender muito do nosso posicionamento. Portanto, vai obrigar a estar nesse ano. Já me deviam ter dito. Temos que desligar aqui isto. Viam? Preferem a luz? É melhor assim? Pois, mas eu esta não sei como é que se fez. Pode apagar? Posso? Pode. Ou então, esta mantém-se. Não sei. Vai tudo. Bem, não consigo apagar esta. Não se preocupe, talvez possa desligar essa. Liga-se agora, não é? Não vale a pena. Era o contrário que nós precisávamos. Mas então, neste caso, talvez seja preciso, seja melhor. São efeitos que os escultores não imaginam. Eu só agora é que olhei e reparei que estava aqui mesmo. Bom, e portanto estava eu a dizer que estas obras são obras que requerem, como toda a escultura, não é? Dependem de uma relação posicional do espectador e obrigariam possivelmente ao seu visionamento ou à sua visita num determinado momento do dia, não é? E portanto aquela fotografia feliz acaba por nos desvendar aquilo que está em causa na obra de Zulmir de Carvalho. E é curioso que, sendo uma obra até tão densa do ponto de vista da matéria utilizada e tão volumétrica, às vezes estes trabalhos, não mostrei talvez os maiores, mas têm uma dimensão e uma escala muito relevante e impositiva, mas esta ideia de que o que importa é o que não está lá, o que importa é o intervalo, é a luz que passa, faz deste trabalho uma espécie de escrita de luz. Não é? Ao mesmo tempo que a escultura é desenho, e é um desenho de
de luz, não é? Estas linhas que se insinuam. E é de facto um escultor, como estava ali a lembrar-me no início, é um escultor que tem trabalhado para o espaço religioso, que tem feito, por exemplo, alguns sacrários e tem colaborado, inclusivamente, colaborou ao longo do tempo com o Júlio Rezende na Igreja de Sedufeita, na Igreja de Nossa Senhora da Boa Vista também, e, portanto, tem feito trabalhos para o espaço religioso, nunca representando ou ilustrando, não é? Essa linguagem não é a sua linguagem, mesmo na escultura que não é feita para espaço religioso ou na obra que não é feita para espaço religioso, ele mantém-se sempre muitíssimo austero. E, portanto, eu diria que esta é uma daquelas obras do Zulmir de Carvalho em que há essa espiritualidade implícita. E eu acabava com estes dois trabalhos que foram expostos na Sé de Vila Real, precisamente nessa outra exposição da Rota das Catedrais, em que levamos aquele símbolo do fim da autoestrada para Miranda. E o Zulmir de Carvalho o que é que escolheu? Escolheu esta espécie de espelho, mas é mais uma vez um círculo de espelho cortado a meio, e este trabalho, que também é um trabalho em aço inox, não é? Este elemento vertical, é um elemento vertical o mais simples possível, e ele chamou em 2006, e depois este círculo, que ele só terminou em 2014, já o tinha pensado em 2006, e portanto a este chamou-lhe expressamente Luz. E foram os trabalhos que de facto escolhemos para levar para a Sé de Vila Real. Aquele trabalho ficou sempre, o círculo ficou sempre no mesmo lugar, mas este elemento vertical, e aqui está outra situação, quando a arte contemporânea invade o espaço religioso, ele, na montagem destes dois trabalhos, ele escolheu uma zona próxima do altar-mor para colocar aquele elemento vertical. E, claro, passados uns dias ele estava arredado para outro lugar. Porque o que pode ter acontecido é que perturbava o desenrolar da cerimónia, não é? E, portanto, colocaram num outro espaço. Daí eu já não ter a imagem inicial, a colega Jagueira Abreu deve ter, mas, enfim, ele já foi arredado. E não acredito, por acaso, que o Zulmir de Carvalho fosse pessoa para chegar lá e dizer isto não está no sítio, vamos pôr. Não. Aí, neste caso, tenho a certeza que ele se submetia à retirada do objeto daquele lugar. Silêncio e procura de luz é, portanto, o que domina o trabalho de dimensão espiritual de Zulmir de Carvalho. José Pedro Croft é um escultor bastante diferente de Zulmir de Carvalho, mas que tem trabalhado e tem respondido a algumas encomendas também para o espaço religioso. E, pelo menos desde os anos 90, talvez meados dos anos 90, mas pelo menos desde meados dos anos 90, que houve um material que começou a dominar o trabalho de José Pedro Croft, que é o espelho. Nós vimos, aliás, ali um espelho também no trabalho de Zulmir de Carvalho. E o espelho na arte contemporânea, e outros autores até muito próximos de nós, o José Rodrigues, o Alberto Carneiro, o Ângelo de Sousa, utilizaram muitos espelhos e utilizaram-no como modo de incluir o espectador na obra de arte. Ou seja, a pessoa está a ver a obra é um espelho e, portanto, reflete-se imediatamente naquela superfície e acaba por ficar a fazer parte do objeto artístico. Portanto, o espelho obrigava o espectador a completar a proposta do artista, conferia um certo caráter performativo ao trabalho escultórico e objetual. Porque o espelho é um vazio a partir do momento em que não há um reflexo, não é? Em que não há um objeto que se reflete nele. Portanto, o espelho precisa do espectador para ter um significado e a obra precisa do espectador para que aconteça, para acontecer. Ao mesmo tempo, o espelho permite desmaterializar a escultura, porque de facto é uma superfície bidimensional e não tridimensional e aquilo que estamos a ver não é um objeto material, é um simples reflexo. Eu gostava agora de lhes falar de uma obra deste escultor em paredes
que é uma obra, na verdade, sobre a morte e a ressurreição. E é um trabalho que ele não intitulou, de 2012, na obra, na Capela do Calvário, em Paredes. E eu trouxe um pequeno filme em que ele fala deste trabalho. Vamos lá ver se isto funciona, que geralmente nunca funcionam estas coisas, não é? Quando é preciso, mas espero que sim. Deixem-me ver se temos som. Temos. E não sei se temos. Só um bocadinho. Temos que pôr o som na... Ao clicar, Estava em baixo. Estava em baixo? Sim, sim. Mas deixem-me ver aqui também. Aqui, se está... Aí está no máximo. Está no máximo? Como é que estão a ver? Está? Lá está. Agora não se está nas rodas, estão lá. Não percebi agora. Está, 100%, sim. Aqui está. E então agora vamos ver aqui. Agora está. Agora está. Agora está. Ok. Então vamos lá ver. É uma coisa gostosa. Esta capela, que é a Capela do Calvário, foi o local que eu escolhi porque gostei muito da arquitetura. Achei que podia ser interessante usar o período do final da Quaresma, desde Sexta-feira Santa até o domingo de Páscoa, e criar uma metáfora a partir da própria ideia da Capela do Calvário. A escultura e toda a arte caminha e faz sentido quando ela se aproxima da transcendência. E, portanto, a mim interessa-me a arte que faça sentido, e para fazer sentido ele tem que nos levar fora de um tempo que é o tempo de desgaste, o tempo do cotidiano, para nos transportar para outro tempo. E esse tempo é um tempo simbólico, e é um tempo de magia, e é um tempo da transcendência. Ela permanece durante o ano inteiro. E isto será uma escultura que será só visível durante 3 dias por ano. Portanto, aproxima-se de alguma maneira a um ato efêmero e uma performance. Portanto, é uma mistura entre aquilo que seria uma escultura, mas torná-la como uma escultura efêmera, sem ser efêmera, porque ela vai se repetir sempre de acordo com a liturgia. Na Sexta-feira Santa, a porta e as janelas da capela são cobertas por painéis negros. Quem avistar de longe terá a sensação de que, para além da fachada, haverá um buraco negro e um vazio. No domingo de Páscoa, esses elementos são substituídos por espelho e, portanto, há uma reverberação de luz que não sai imanente, mas refletida, e que, portanto, se associa de alguma maneira à participação da Páscoa. Este pequenino filme é esclarecedor porque acaba por o próprio escultor explicitar aquilo que pretendeu. A obra foi muito mal entendida pela população. Escreveram à Câmara de Paredes dizendo que tinham deixado ali uma coisa encostada à capela e que nunca mais a tiravam.
E, portanto, gerou toda esta polémica, não é? Mas é, curiosamente, uma das obras que, quando se percebe, as pessoas aceitam-na muito facilmente. E ao contrário do que se pode ter pensado, do que se poderia pensar em 2012, quando a obra estava a ser instalada, aquilo que pensamos foi, no primeiro ano o ritual vai se cumprir, não é? E depois acabou, porque é preciso, quer dizer, estamos na Sexta-feira Santa, Quinta-feira Santa, Sexta-feira Santa e Domingo de Páscoa, tempo de feriados, têm que ser os funcionários da Câmara Municipal a fazer esta mudança. Portanto, estávamos mesmo a ver, isto não vai manter-se, mas tem-se mantido. E até tem havido às vezes registros, não é? O compasso geralmente passa nesta capela também, ou até sai daqui, e portanto, e percebe-se que tem havido esta preocupação de colocar, de fechar com aqueles painéis negros a capela e depois de os voltar ao contrário e trazer o espelho e a presença da luz no domingo de Páscoa. Digamos, eu penso que é talvez a obra mais explicitamente, não a única, mas é uma das mais explícitas do José Pedro Croft neste domínio, e tem este lado ritual que é um lado interessante, que é um lado que nem sempre aparece, não é? Portanto, ele de facto quis corresponder à liturgia, quis corresponder ao calendário litúrgico, sobretudo, e portanto fazer uma obra que tem que ser ativada todos os anos. É claro que, como repararam, aquela placa que está encostada à capela, de que ele não falou, ele falou apenas daqueles painéis que cobrem as portas e todos os vãos da capela. Aquela placa tem, na zona voltada para a capela, uma superfície de espelho, é na verdade um metal polido que funciona como espelho. Do outro lado não, aquilo até do ponto de vista logístico e da instalação podia levantar problemas, porque de certeza que ia refletir a luz na direção das habitações em redor, mas há esse espelho. E, portanto, também há outra ideia implícita nesta grande placa que ele se coloca, que é a questão de o espaço religioso ser um espaço transformador. Quem entra não sai o mesmo. E, portanto, esta ideia de alguém se poder refletir na entrada e depois à saída, há aqui quase que esta evocação simbólica de que o reflexo não é o mesmo, porque há uma transformação interior daquele visitante. E, portanto, é um trabalho que também acaba por ter implicitamente a tal qualidade transformadora do espaço religioso e evocá-lo, pelo menos de alguma forma. O trabalho de Rui Chaves é também um trabalho talvez ainda mais difícil do que o trabalho de Solimiro de Carvalho na convocação da palavra, e mais difícil porque o próprio Rui Chaves escreve e fala bastante sobre o seu trabalho, pelo menos em certas circunstâncias, e portanto isso dificulta a nossa palavra. E eu gostava de lhes ler, antes de vermos duas ou três obras, de lhes ler dois ou três excertos do próprio Rui Chaves em entrevistas em que ele diz: acredito que a transcendência não tem outro significado a não ser o de mostrar ou pressentir algo que não está aqui. Não sei se a palavra transcendente é a mais indicada, mas é qualquer coisa imaterial, misteriosa, espiritual e absolutamente irracional. Ouço uma voz que me diz para fazer as coisas e eu obedeço. E como trabalho sozinho, estou permanentemente disponível para ouvir essa voz. Se tivesse pessoas ao pé de mim, não conseguia ouvi-la. As pessoas ao falarem, ao respirarem, fazem barulhos e eu impedi-me de ouvir essa voz. O Rui Chaves tem sempre este posicionamento de que não é um autor, e aliás há uma circunstância muito interessante, ele não assina as suas obras, nenhuma das suas esculturas está assinada. Assina desenho, curiosamente, os desenhos assina, as obras não assinam. Sim. Não. Estou a dizer alguma asneira? Não. Não, apenas acho estranho, não é? De repente, não assina e sente-se como uma espécie de intermediário. Ele sente que ocupa um lugar de que não é absolutamente
absolutamente responsável. Esta ideia de que ouço uma voz e obedeço corresponde ao não assinar as obras. E há aliás está todo o texto disponível na internet, um texto que ele fez, a que chamou Entre o Céu e a Terra, a História da Minha Vida. Vale a pena procurarem o texto completo e lerem, porque é muito bonito. Ele foi convidado na Universidade de Lisboa a fazer uma palestra sobre o seu trabalho nos 100 anos, no centenário da Universidade de Lisboa, em 2011. E ele, então, deu este título à sua palestra, Entre o Céu e a Terra, a História da Minha Vida, e começa a falar deste modo. Organizei uma curta biografia, tentando que fosse o mais exata e, tanto quanto possível, historicamente verdadeira, para, apesar da minha fraca memória, poderem ter uma imagem precisa do caminho que tenho percorrido há já muitos anos. Nasci em 1266, numa pequena aldeia que já não existe, na Baviera. E continua, e portanto ele faz, entre o século XIII e a obra dele, percorre uma série de escultores que trabalharam como se ele tivesse estado nesses lugares. E como se tivesse acompanhado esses escultores. E como se tivesse respondido às encomendas desses escultores também. Ou seja, e para no fim dizer, finalmente nos últimos anos eu tenho conseguido desenvolver uma obra, já sem o apoio dos meus mestres. Ele não diz uma palavra neste texto sobre a sua vida e sobre a sua obra. A sua vida terrena, real, cotidiana e sobre a sua obra. Mas atravessa a história da escultura e uma história, de facto, da religião e da espiritualidade, porque fala essencialmente de escultores que trabalharam na esfera religiosa e com uma dimensão espiritual profunda. E ao fazer, portanto, este acontecimento, que é responder com a sua biografia deste modo, não assinar as suas obras e dizer isto que ele acabou de dizer, ouço uma voz e obedeço, isto marca, de facto, o que é a obra de Rui Chaves. E ainda, só muito rapidamente, diz ele, não me parece, ou melhor, ainda um bocadinho antes, acredito no poder da arte, acredito que é das poucas forças capazes de combater a brutalidade do tempo, o esquecimento, a fatuidade do mundo, a futilidade dos seres humanos, a sua preguiça, a sua desatenção. Não me parece que seja possível, em nenhuma cultura, separar inteiramente arte e religião. A nossa memória, musical e visual, está impregnada de uma história e de uma relação intensa entre a arte e as manifestações da fé. Isto tanto é válido para a arte ocidental, como para a arte africana, como para a arte dos índios americanos, a arte oriental ou qualquer outra civilização em que queiramos pensar. No caso concreto da nossa cultura ocidental, temos abundantes exemplos de como, apesar da intenção agnosticizante do modernismo de separar a arte da religião e do misticismo, os artistas continuam, portanto, temos exemplos abundantes de como os artistas continuaram a investigar, questionar e revitalizar essa relação tão arcaica. Pessoalmente, tento manter sempre uma catedral dentro de mim, ou uma igreja, ou uma capela. E isso consigo fazer acontecer em todo o lado, até numa rua feia de subúrbio, cheia de lixo, com papéis e sacos levados pelo vento e casas em ruínas. Portanto, ele sente de facto que está a trabalhar como intermediário de alguém, de alguma entidade. E trago-vos alguns exemplos já mais concretos em relação àqueles que temos visto até agora, de exposições que Rui Chaves fez no espaço interior, neste caso da Catedral de Lovaina. São dois aspectos, e o título que ele deu a esta exposição foi Nada retém a sua forma. Portanto, o título é suficientemente poético e evocativo para percebermos porque é que estará também numa igreja, não é? Esta exposição. Nada retém a sua forma. O que é curioso é pensar que os títulos para
para Rui Chaves também nunca são diretos nem ilustrativos. E ele às vezes até diz o título não tem nada a ver com a obra. Ele diz que geralmente põe um título no final, mas tem, como é óbvio, tem. Ele diz não tem nada diretamente, mas tem tudo indiretamente. E muitas vezes é destes títulos que ele coloca a posteriori que nós conseguimos, de facto, retirar algum significado. É interessante, o João Barrento fez uma análise de muitos dos títulos das obras do Rui Chaves e diz que elas constituem um longo poema, um contínuo poema que ele vai fazer com a sua obra. E isso, de facto, é verdade. É também um escultor que, como dizia o Alberto Carneiro, não gosta de ser conhecido por um escultor de obras, mas de obra. Portanto, a ideia de que há um todo coerente que se desenvolve, há uma intenção última, não é? Por detrás de todos estes projetos, mas a obra é uma. Portanto, ele está dentro do espaço religioso, aponta para uma série de elementos também muito essenciais, sempre, geralmente pintados de cinzento ou pintados de negro, e vai-nos dizendo, aqui é metal, muitas vezes é ferro, é aço aqui, desculpem, vai-nos dizendo que nada retém a sua forma. Este trabalho é mais recente, é um trabalho numa igreja lisboeta, a igreja de São Cristóvão, em que ele fez uma série de instalações nos espaços da igreja. Esta primeira ascensão 1 no espaço central, estão a ver que foi preciso, retiraram-se todos os bancos e colocou-se aquele elemento. A outra num espaço de transição, que é um elemento vertical metálico suspenso, e depois uma terceira, que é a subida para o coro alto da igreja, e ele revestiu aqueles degraus a uma folha de chumbo, não é? Que fazem, digamos que decalcam o movimento e as marcas, os vestígios da passagem do tempo e das pessoas por aqueles degraus, e chamou a todos estes elementos ascensão. É claro que todos os elementos associados à escada, não é? Pelo simbolismo religioso que ela comporta, são olhados por nós de uma maneira mais imediata, mas aquele elemento quase cortante que ali está, já não temos no centro, e iluminado, bastante bem iluminado, já não temos a mesma ligação literal e direta. Este é um trabalho também no circuito de paredes, no relevado da Igreja Matriz, e lembrava agora que o Rui Chaves disse: eu não assino as obras. Pinta geralmente de um ou de cinzento ou de negro, na maior parte das vezes deste preto, completamente uniforme. E, ao contrário do que faz o Zulmir de Carvalho, não costuma deixar evidências dos elementos de ligação, dos parafusos, das estruturas que são necessárias. E para quê? É também uma tentativa de anular a autoria, de anular a manualidade, a presença da mão humana. Não lhe interessa. Interessa-lhe que as esculturas apareçam num grau de perfeição de tal ordem que tudo o que são os elementos de retaguarda, de estrutura, de suporte, de sustentar, desapareçam. A ideia é, de facto, que a mão humana não se perceba nestes trabalhos. E o negro, para ele, funciona dessa forma. Claro que também é menos ilustrativa a cor, não é? A não ser quando evoca a morte, o vazio, o luto, não é? O negro, para nós, não é uma cor fria ou indiferente, não é? É simbólica. Este trabalho, curiosamente, despertou menos controvérsia na Igreja do que propriamente no espaço autárquico. E se a Igreja o aceitou muito bem, e a fábrica é da Igreja, depois ele foi apresentado à Diocese na altura, e não houve nenhum problema, a Câmara, lembro-me, conto isto porque a arte pública é de facto o sítio da polémica e da controvérsia por natureza. E, portanto, se não é o público, é o encomendador, e se não é o encomendador, é o financiador, enfim, nunca é uma esfera completamente pacífica. E o Presidente da Câmara ficou muito enervado porque
tinha uma obra de um escultor célebre no espaço da cidade, mas infelizmente metade da obra estava enterrada. E portanto, ele irritou-se e disse, porquê é que não eleva um bocadinho mais de maneira a ver se chegou mesmo a fazer a proposta direta, porque de facto o trabalho está metade ou mais de metade não é visível. E essa é outra situação importante do trabalho do Rui Chaves. Ele quer que as pessoas procurem e, portanto, não quer oferecer para ele uma arte nem de entretenimento, nem de descompressão, nada disso. Para ele, a obra tem que ser procurada, tem que haver uma demanda. E, de facto, só se nós formos junto a este trabalho é que percebemos que há outro tanto ali enterrado. Há um diálogo. Estas formas são muito características, estas esferas, não é, que se elevam, são muito características da linguagem formal do Rui Chaves. E para ele são, ou muitas vezes é um fumo, ou é uma energia, ou é, neste caso, o que está à superfície, são elementos que procuram a luz, enquanto que os que estão enterrados são os elementos típicos das trevas. Portanto, ele diz, no nosso mundo e na esfera religiosa, o diálogo entre a luz e as trevas é um diálogo permanente. Não é? Nós encontramos-nos permanentemente com este diálogo e isso é o que está aqui nesta metáfora. Portanto, há aqui também um mundo cego que não é visível, ou então há um mundo que não é visível, dos que não veem, não é? Dos que não chegam lá. Não é propriamente muito, como é que eu ia dizer, democrática a maneira como o Rui Chaves vê a arte. Ele diz que a arte é para as elites. Mas que elites são essas? Para ele, são as das pessoas que veem e que querem ver. Portanto, não é uma elite social, digamos que ele usa a palavra elite quase de uma forma provocatória, portanto, é daqueles que querem, que não se importam de penar e de procurar para chegar a um determinado destino. E mais uma vez, para ele, e às vezes há frases muito claras e depoimentos muito claros em entrevistas, se tal como para Zulmir de Carvalho era aquele intervalo de luz que ele procurava permanentemente, aqui ele também diz, não é, estava-me a fugir a ideia que ia dizer, mas espero que ela não fuja completamente, não é a matéria que me interessa, não é? Por isso eu tento encontrar todas as formas de anular a matéria, seja revestindo-a deste negro, seja, e desculpem agora, seja suspendendo, não sei se temos aqui, não, é esta, seja suspendendo as obras em sítios onde em princípio elas não estariam. Grande parte dos trabalhos dele, de facto, de escultura, não são de pousar no solo, são de colocar na parede. O que é raro nestes escultores que trabalham com estes materiais. Mas a ideia dele é que, digamos, possa haver uma vingança sobre a matéria e as coisas pareçam leves, não é? E pareçam quase imateriais, mesmo sabendo nós que são de aço e muito pesadas. Portanto, há aqui quase que também esta ideia de que não é isso que ele procura. Lá está, a matéria é apenas um intermediário. E eu ia falar agora deste projeto, que é um projeto muito interessante que ele fez em 2007, quando teve duas encomendas, uma de uma igreja na Alemanha e outra de uma igreja na Áustria, e se repararem, ele colocou os dois elementos dentro dessas igrejas, que são igrejas, uma católica e outra não católica, em espaços diferentes, e ele colocou o mesmo tipo de peças e de linguagens mais ou menos na mesma posição. E é muito curioso que ele disse, deixem-me ver se eu tenho aqui a frase, eu tinha anotado essa frase para lhes ler. Sim, as esculturas são diferentes, mas com o mesmo tipo de linguagem. Uma completa a outra. Cada uma vive por si e é visualmente autónoma, mas o que me interessa aqui é que há um arco no céu entre estas duas igrejas, que é permitido por estes dois elementos. Esta ideia do diálogo intercultural e interreligioso foi para ele posto em prática desta forma. Portanto, unir duas igrejas de fés diferentes ou de credos diferentes através do mesmo elemento.
E lá está, este elemento colocado bem alto numa parede, de modo a desafiar a gravidade. Estas esculturas quase sempre desafiam a gravidade e, portanto, ocupam um outro espaço. E ele chamou a este projeto Mais Forte do que a Morte. Portanto, não é por acaso também que este título de certeza foi encontrado. E, volto a dizer, nada mantém a sua forma. Há aqui uma ligação que podemos estabelecer entre estes dois objetos, entre estes dois projetos. E, portanto, eu terminava com esta ideia dele: uma obra de arte só possui o que já está dentro de quem a vê, e vice-versa, uma pessoa só encontra numa obra de arte o que já possui dentro de si. Que é uma maneira interessante de abordar a questão, e eu aqui lembro-me outra vez da comunhão e não da confraternização que o Virgílio Ferreira dizia. Portanto, é preciso comungar, e é isso que está um pouco implícito aqui também. E finalmente, não sei se estou a lembrar de mim. Ai, estou, desculpem, vamos acabar. Já estamos um bocadinho para lá do razoável. E Clara Menezes, a última escultora, que bem conhecemos e que é possivelmente de todos eles a que tinha uma cultura teológica e uma informação religiosa que eu considero que era seguramente a mais profunda, também é a mais diversa e variada dos escultores que vimos. Como vimos escultores muito coerentes, muito dentro de um caminho que é o mesmo, não é? Que é andar à procura do mesmo, da mesma ideia, mas a Clara Menezes não. Passou por fases muito diferentes ao longo do seu trabalho e ela tinha esta ideia sobre a obra religiosa. Dizia que recusava-se, apesar de ter feito muitos trabalhos, e eu mostrava já o primeiro, apesar de ter feito muitos trabalhos em que, de facto, responde à iconografia correta e certa, não é? Certa para aquele trabalho. Aqui uma imagem de Nossa Senhora do Mar, que está num mosteiro que foi adquirido, entretanto, pela Câmara Municipal de Cascais. E, portanto, aqui é o estudo em gesso para essa imagem da Nossa Senhora do Mar, que tem ali um pequeno barco, ou esta, a imagem de Jacinta, que está junto ao túmulo, na Basílica de Nossa Senhora do Rosário de Fátima, em que ela é, de facto, representativa e, portanto, vai atrás de uma linguagem convencionada que todos reconhecemos e que todos conseguimos interpretar, mas ela dizia que se recusava também a limitar a arte a uma ilustração, dizia ela, subserviente da mensagem evangélica. E, portanto, dizia que muitas vezes as criações artísticas podem manifestar explicitamente essa carga, como acontece aqui, não é? Neste santuário do Sameiro, nestes anjos que ela também produziu e que também respeitam todos os elementos que nos levam a reconhecer a figura que aqui está, mas também dizia que, por vezes, a carga sagrada é adquirida mediante o uso que as comunidades dão aos objetos e às imagens, sobretudo às imagens. Portanto, ela era sensível, de facto, à ideia de que as comunidades podem conferir uma carga sagrada que não está à origem nos objetos. Os anjos sempre foram, desde o início ao fim da sua obra, sempre foram elementos centrais que ela representa em numerosas versões, até este, não é? O Anjo da Paz também em Fátima. E eu, para terminarmos, então, mostrava esta instalação que foi feita no Museu do Trajo em 2007 e em que, de facto, ela quebrou essa linguagem representativa e não quebrou completamente a iconografia, não é? Mas havia aqui apenas uma espécie de evocação, de sugestão, portanto, preferiu a linguagem evocativa à linguagem representativa e, através da túnica do anjo, da armadura do anjo e do pranto do anjo, ela queria fazer referência a 3 estados angelicais ou a 3 sentimentos. E, portanto, produziu uma obra, de facto, que não tem um caráter representativo, mas em que se mantém também a presença angelical que tantas vezes abordou ao longo do seu trabalho. Para a Clara Menezes,
o que era fundamental é que não era a obra de arte que era responsável pela carga sagrada dos lugares, como vimos supostamente aquele movimento religioso que eu referi, de arte nas igrejas, não é de arte religiosa, que eu referi no início, aproveitava uma obra de arte para a colocar num determinado espaço e daí retirar implicações para a experiência do visitante sagrada, mas a Clara Menezes dizia que a arte religiosa não podia funcionar dessa forma. A arte religiosa tinha que ir à procura dos espaços ou dos lugares onde o divino já se manifestara e a arte apenas se limitava a sublinhar o que já lá estava. Portanto, era qualquer coisa que vinha depois. Não é? E ela dizia muito isso de Fátima. Fátima é o lugar da irrupção do divino e, portanto, a arte apenas sublinha, acentua o que já lá está. Não é a arte a aparição. A arte limita-se a revelar uma aparição que já lhe é anterior. E isto é também uma visão interessante do que pode ser, de facto, a arte religiosa. É sublinhar e revelar o que já lá está. E agora terminei, desculpa, pensei que ia mudar mesmo.